Professor, qual... Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje vai começar mais uma aula do curso de Economia Política 1. Essa aula é uma aula síncrona para a turma 1 e aula assíncrona para a turma 2. E o objetivo da aula de hoje é discutir o método da economia política. Depois, eu já mandei para vocês o Capital, né? Volume 1 e volume 2, que é o que a gente vai trabalhar ao longo desse período. E também vou mandar o arquivo com outro livro, onde tem uma seção de um capítulo que discute o método em Marx, né, que vai ser o objeto da aula de hoje. Ok? Bom, teve um aluno que queria falar alguma coisa no início da gravação. Diga. Era só dúvida para saber qual seria o capítulo, mas você já falou que vai mandar o livro depois, constando o capítulo. Só isso mesmo. Exato, é exatamente isso. Eu só mandei por enquanto o Capital. Bom, hoje nós vamos discutir a questão do método, né? O Capital é um livro complexo, um livro difícil de ser lido, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. E a melhor forma de compreender o Capital, né? O conteúdo, de assimilar melhor o conteúdo, é compreender o método, né? Então, com a compreensão do método, a leitura do Capital vai ser bastante facilitada, né? Vai se tornar uma leitura mais compreensível por parte de cada leitor. E não só, né? Não só pelo fato de que a compreensão do método facilita a leitura do Capital, mas também porque a questão do método é importante em toda e qualquer ciência, certo? Então, as diferentes escolas do pensamento econômico, cada uma delas tem um método diferente que é utilizado para, enfim, para viabilizar a investigação dos diferentes fenômenos econômicos, né? Diferentes fenômenos da economia. Inflação, desemprego, crescimento e desenvolvimento econômico, enfim, indústria, comércio, etc. E com o pensamento de Marx não seria diferente, né? Então, para fazer ciência, primeiro você tem que ter um método. Você tem que compreender o método da escola, né? No caso da ciência econômica, você tem que compreender o método da escola, a qual você se identifica mais, etc. Até para você poder realizar as suas análises, as suas pesquisas, etc. Sem método, a gente não investiga, a gente não produz conhecimento, e também a gente não compreende, né, o que já foi escrito, né? Daí a importância dessa discussão de hoje. Bom, então Marx, ele escreveu um livrinho chamado Para a Crítica da Economia Política, né? Que é um livro que, digamos assim, já contém boa parte da discussão que ele iria desenvolver posteriormente em Um Capital, né? Só que desse livro, do Para a Crítica para a Economia Política, nós vamos só trabalhar aqui nessa disciplina a seção de um capítulo em que trabalha a questão do método, né? Trabalha a questão do método. E, além disso, também eu vou trabalhar com o livro do Paul Suisse, no qual também tem uma seção lá no capítulo em que ele discute o método em Marx. Ele discute o método em Marx. Bom, o Marx, quando ele começou seus estudos econômicos, né, ele leu praticamente tudo, né, que foi publicado nos séculos 18 e 19, leu Adam Smith, leu Ricardo, leu Finney, né? Leu tudo que vocês imaginam, né, que foi publicado na época, ele leu, né? Então, Rodbertus, John Stuart Mill, ele leu todos esses autores. Pois bem, quando ele leu todos esses autores,
né? Ele procurou assimilar, né, toda a produção teórica, né, desses autores. E, a partir de um certo momento, né, de uma certa etapa de sua carreira intelectual, ele resolveu também, né, dar contribuições para a compreensão dos fenômenos econômicos. Tá? Então, antes de começar o estudo propriamente dito do capitalismo, ele se debruçou sobre a questão do método, né, nesse livro Para a Crítica da Economia Política. Então, duas questões, na verdade, né, foram ponto de partida da análise de Marx, né, da teoria econômica de Marx. A primeira é o seguinte: é a definição do objeto. Então, qual é o objeto por excelência da economia política? Tá? E, posteriormente, após definido o objeto, né, a questão que o aguçou, né, suas pesquisas, suas análises, seus estudos particulares, foi por onde começar? Né? Por onde começar? Então, vejam que são duas questões que estão interligadas. Bom, o Marx, ele chegou a, né, como resultado, né, de suas pesquisas, de seus estudos, ele chegou à conclusão de que o objeto de estudo por excelência da economia política, né, ou economia, né, que a gente fala hoje de economia, não fala nem mais política, né, enfim, né, em função da hegemonia do pensamento neoclássico, eu já comentei isso com vocês anteriormente. O objeto de estudo por excelência da economia, né, ou economia política, é a produção material. Então, um ponto de partida da análise de Marx, né, é o estudo da produção. Tá? É o estudo da produção. Então, o que o Marx vai desenvolver ao longo dos três livros do Capital, e principalmente, né, no livro primeiro, que é o objeto aqui da nossa disciplina, é um estudo da produção capitalista, onde o foco da análise recai sobre a esfera produtiva e não sobre o comércio ou a esfera financeira, os mercados financeiros em geral. Tá? Então, essa, digamos assim, o primeiro resultado, né, dessas pesquisas que ele realizou, né, em vida. Então, ele chegou à conclusão que estudar economia política significa, em primeiro lugar, né, antes de tudo, estudar a produção material. É claro que as outras dimensões são importantes, né? Tudo comércio, os mercados de capitais, financeiros, etc. Mas, né, o estudo tem que partir primeiro da produção. Né? E, posteriormente, né, com o desenvolver da análise, né, digamos assim, com o suceder da análise, aí as outras dimensões vão sendo incorporadas à pesquisa teórica. Né? Pesquisa teórica e empírica. Então, em primeiro lugar, é que Marx entende a produção como objeto de estudo por excelência da economia política. A segunda questão, o segundo elemento, melhor dizendo, que ele chama a atenção, e que ele se debruçou, né, é por onde começar. Tá, beleza. Definimos que o objeto de estudo é a produção material. Né? Mas por onde começar?
Essa é uma questão que todo e qualquer cientista, né, de qualquer área do pensamento, é uma questão que está sempre, enfim, perturbando, né, a cabeça dos cientistas, né, em toda e qualquer ciência, seja ela social, ou ciências naturais, etc. Né, ou mesmo as ciências exatas, que a gente chama de exatas. Né. Por onde começar? Tá? Bom, o Marx vai responder essa questão da seguinte forma. Ora, no estudo dos fenômenos econômicos, eu vou me restringir somente, né, à questão da economia, né, porque é o nosso curso aqui, mas isso também vale para as outras áreas do pensamento. Né? Todo teórico da economia, ele vai se defrontar com dois elementos, ou com duas dimensões. Primeira, de respeito ao pensamento abstrato. E a segunda, de respeito à realidade concreta, à realidade objetiva propriamente dita. Né? Então, esses são os dois elementos que estão disponíveis para todo e qualquer pesquisador, nas áreas de ciências sociais, em particular na economia. Né? É aquela velha discussão sobre a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Né? A relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Então, quando eu estou falando em abstrato, né, o pensamento abstrato, eu estou me referindo ao sujeito do conhecimento, né, que é o sujeito que elabora categorias de análise, conceitos, né, teorias, né, que vão subsidiar a investigação dos fenômenos, em particularmente os fenômenos econômicos. E quando eu falo do concreto, né, ou da realidade objetiva, eu estou me referindo à realidade propriamente dita. E quando eu falo do concreto, é a realidade propriamente dita. Então, por onde começar? Pelo concreto ou pelo abstrato? Certo? Qual é o ponto de partida, né, efetivo, né, do pensamento? Essa é uma questão, né, que, enfim, todo grande teórico, todo grande cientista tem que lidar quando ele está tentando explicar algum fenômeno objetivo. Certo? Bom, alguém poderia dizer, professor, do ponto de vista, né, da análise científica, é a própria realidade objetiva, não é o próprio concreto. Aí eu diria para vocês têm razão. Né? O ponto de partida efetivo do pensamento, né, ou da análise teórica, é a própria realidade, certo? A própria realidade objetiva. Né? O cientista social, em particular o economista, ele vai estudar fenômenos objetivos. Então, ele vai estudar o concreto. Por exemplo, quando a gente fala em inflação, a inflação é um fenômeno objetivo. Quando se refere ao desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico é um fenômeno objetivo. Tá? Aí, só para fazer uma comparação, né? O físico, por exemplo, quando ele vai estudar a gravidade é um fenômeno objetivo que independe, né? Que a existência do fenômeno independe do pesquisador. Quer eu aceite ou não, a gravidade existe. Tá? Mesmo que eu negue a gravidade não existe. Tá? Não importa o que eu pense.
A gravidade é um fenômeno objetivo. Eu ainda poderia extrapolar, né? Por exemplo, eu poderia falar a respeito dos vírus, bactérias, mesmo que a gente discorde, né? Tem um pensamento negacionista, esses vírus e bactérias têm uma realidade objetiva que independe da nossa aceitação. Tá? Então, é interessante porque nós estamos vivendo um período de pandemia, né? E nós vimos que muita gente adotou uma postura negacionista. Inclusive, muitas pessoas negacionistas, muitos negacionistas, né, morreram de Covid. Né? Porque negavam a existência objetiva do vírus. Aí não usavam máscara, etc. E acabaram, né? Vocês devem ter acompanhado aí, né, ao longo do tempo. Correto? Então, toda a ciência ela lida com fenômenos objetivos, que independe do sujeito. Né? O fenômeno tem uma realidade concreta, né, e objetiva que independe, né, da subjetividade dos indivíduos, que independe da nossa aceitação particular ou não acerca da existência desses fenômenos. Então, eu poderia me referir à gravidade, à existência de vírus e bactérias, né? Poderia também me referir a outros fenômenos, como, por exemplo, chuvas, né? Poderia pensar aqui tornados, né? Abalos sísmicos, existência de ondas eletromagnéticas, né? Existência de, enfim, trovões, né? Existência de, enfim, de milhares de fenômenos, né? Independentemente da natureza desses fenômenos, sejam eles físicos, químicos ou fenômenos sociais, que também são objetivos, como, por exemplo, o racismo, o machismo. No caso da economia, seria o quê? O crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, a inflação, certo? A teoria do valor, né? O valor, né? O valor é uma realidade objetiva, a produtividade do trabalho, certo? Entre o desemprego, a desigualdade de renda, as desigualdades sociais, desculpem, a propriedade privada, a existência de classes sociais, né? Um fenômeno objetivo que independe da nossa aceitação ou não, o fenômeno existe concretamente, né? Entre vários outros fenômenos, né? Colonialismo, que é objeto de estudo de historiadores, etc., a escravidão, certo? Então, em particular, no caso da economia, nós também lidamos com fenômenos que são objetivos. Nós não estudamos fenômenos que não têm uma existência real e objetiva. Isso não existe. Todo fenômeno que é estudado pelo economista tem uma resistência real e objetiva. Desemprego, etc. Né? Crescimento, desenvolvimento, né? Produtividade, todos são fenômenos objetivos. Né? Taxa de câmbio, câmbio real, câmbio nominal, preços nominais, preços reais, né? O PIB, renda nacional, bruta, certo? Enfim, exportações, importações, consumo, investimento agregado, todos esses fenômenos, gastos públicos, todos esses fenômenos são fenômenos objetivos. Tá? Então, todo pesquisador, todo cientista social, né, tem como ponto de partida efetivo a realidade objetiva. Isso é só uma mera constatação. Né? Nós só estudamos fenômenos que têm uma existência concreta. Pois bem,
Tá? A realidade é o ponto de partida efetivo, né, da investigação, da análise teórica, da análise científica. Tá? É o ponto de partida efetivo. Nós não estudamos um objeto que não tem uma realidade objetiva, uma realidade, né, uma existência concreta. Mas, do ponto de vista da investigação propriamente dita, né, nós não podemos partir do concreto. E por que não, professor? Porque o concreto, inicialmente, ele se apresenta de forma desordenada, caótica, na qual, melhor dizendo, né, já que se trata da realidade, né, no feminino, na qual, melhor dizendo, os diferentes elementos componentes dessa realidade, certo? Que estão interligados entre si, e que são interdependentes ao mesmo tempo, né, apresentam de forma, aos nossos olhos, né, aos olhos do pesquisador, do teórico, né, daquele que vai realizar pesquisa científica, essa realidade, né, e esses diferentes elementos se apresentam de forma totalmente desordenada. Né? Então, o concreto, que é o ponto de partida efetivo do pensamento, ele se apresenta inicialmente para o pesquisador, né, para aquele que vai fazer o estudo do fenômeno objetivo, né, do caso do fenômeno econômico. Esse concreto, ele vai se apresentar de forma, digamos assim, bagunçada, desordenada, caótica, né? Onde a gente não compreende como é que os diferentes elementos, componentes da realidade objetiva, né, estão interligados entre si. Né? Que não sabe, de antemão. Então, por isso que a gente não pode partir, inicialmente, na visão de Marx, da própria realidade objetiva. Ele chama de concreto real. Ele chama de concreto real. É um concreto, mas é um concreto ainda que, né, existe de forma... Existe, mas a gente não consegue compreender como esses diferentes elementos dessa realidade objetiva, né, estão interligados. Qual é a interdependência entre eles? Entre as diferentes variáveis, tá? Diferentes elementos, componentes da realidade objetiva. Então, a gente não pode partir, apesar da realidade ser o ponto de partida efetivo do pensamento, né, da análise teórica, da análise, né, científica, nós não podemos partir, né, inicialmente dele, porque essa realidade se apresenta de forma caótica e desordenada. Tá? Bom, professor, se eu não posso partir do próprio concreto, que você chamou de concreto real, né, como é que eu vou iniciar a análise teórica, né, para poder explicar a inflação ou outros fenômenos, seja eles quais forem, né, da economia? Né? Só para ficar aqui no exemplo que nos interessa. A gente tem que partir da abstração. Certo? A gente tem que partir da abstração. Porque se vocês pararem para pensar, né, é isso exatamente que é feito em toda e qualquer ciência, seja ela social ou não. Certo? Seja ela social ou não. Isso também é feito lá na física, na química. Certo? Por exemplo, quando nós entramos no curso de economia, nós somos apresentados inicialmente aos conceitos. Não é isso?
conceito de capital, conceito de insumos, ou conceito de meio de produção, né? Para a gente que está fazendo Economia Política 1. Nós estamos ainda no início da nossa formação, né, profissional enquanto economistas, e nos são apresentados vários conceitos, PIB, né, renda nacional, que vocês estão aprendendo lá em contabilidade social, ou já aprenderam, não sei, né? Os conceitos lá da macroeconomia, tá? Então, isso tudo requer a tarefa da abstração, né? Então, na análise teórica, nós partimos sempre do pensamento abstrato. Partimos sempre da abstração, né? E o que é que significa abstrair, professor? Abstrair significa fugir da realidade? Não. Abstração não significa fugir da realidade. Primeira coisa que vocês têm que entender. Abstrair, na visão do Marx, significa, né, num primeiro momento, certo? Selecionar aqueles conceitos, aquelas categorias, aquelas variáveis que são consideradas, né, pelo teórico, por aquele que produz o conhecimento, como as variáveis, os conceitos e as categorias chaves, né? E que são as categorias chaves. Então, esse é o ponto de partida efetivo do pensamento. Ah, professor, mas como é que eu vou saber de antemão quais são as variáveis, os conceitos e as categorias chaves? Através de muito estudo, de muita pesquisa, né? Ou seja, você tem que ler o que já foi escrito sobre o tema que você escolheu, né? E tem que fazer muita pesquisa empírica, ir atrás de dados, etc., né? Ler documentos e por aí vai, ir atrás de dados estatísticos, por exemplo, para, mediante esse trabalho, né, de formiguinha, digamos assim, você chegar a esses conceitos, a essas categorias, ou essas variáveis, que são as variáveis que vão ser tratadas como fundamentais e que serão um ponto de partida na análise teórica, da análise científica. Tá? Então, todo teórico, né, ele vai estudar uma realidade concreta, uma realidade objetiva, né, um fenômeno concreto, né, que é o ponto de partida efetivo do pensamento, mas ele não pode partir do concreto real num primeiro momento, porque a realidade se apresenta de forma caótica e desordenada. Tá? Então, ele tem que partir da abstração. Só que a tarefa da abstração faz com que, né, você tenha que selecionar os conceitos e as categorias, bem como as variáveis, né, que são chaves, que são as fundamentais para o estudo do seu objeto. Seja você estudar a inflação, seja você estudar o crescimento ou desenvolvimento econômico, ou qualquer outro tipo de fenômeno, né, que todo economista estuda, certo? Então, você tem que fazer uma seleção. Então, você também não pode partir de conceitos que são muito genéricos, né? Por exemplo, o conceito de população, certo? Quando a gente parte do conceito de população, isso não vai nos dizer nada, porque é um conceito muito genérico. É um conceito muito genérico. Você diz assim, a população brasileira, vai lhe dizer o quê? Você vai dizer que tem 208 milhões de indivíduos que moram no território brasileiro, entre homens e mulheres. Não lhe diz mais nada. Para a teoria econômica, esse conceito se torna um conceito muito genérico. Né? Isso significa o quê? Que o conceito, os conceitos e categorias, as variáveis que você tem que
selecionar como ponto de partida da sua análise, tem que ser conceitos, né, extraídos, né, elaborados pelo pensamento abstrato, né, ou seja, por aquele que produz o conhecimento. Mas esses conceitos, né, que vão servir como ponto de partida não podem ser conceitos genéricos, como o conceito de população, por exemplo. Certo? Eles têm que ser conceitos cada vez mais precisos, mais rigorosos e precisos. Então, abstrair significa selecionar, né, aquelas categorias, aqueles conceitos, aquelas variáveis, né, que são fundamentais e que servirão como ponto de partida da análise do objeto. Certo? Da análise do objeto. E aí o Marx vai dizer o seguinte, até esse exato momento, vocês entenderam? Ou ainda está confuso? Alô? Entendi, professor. Para ninguém está confuso, não é isso? Posso continuar? Eu estou indo bem devagar porque a coisa é complexa. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Vai ficar bem mais simples agora para vocês entenderem com esse exemplo concreto. Vocês já estudaram química e física, certo? Eu falei o quê? Que o ponto de partida efetivo é a realidade objetiva. Mas só que no processo de análise, né, de estudo, né, dos fenômenos, seja eles quais forem, o pesquisador, o cientista tem que partir de conceitos cada vez mais simples, ou seja, menos genéricos, mais rigorosos e mais precisos. Não foi isso que eu falei? Pois bem, qual é o conceito, né, que é o ponto de partida, né, da análise, seja de um químico ou seja de um físico? Qual é o conceito mais simples existente? Átomo. Hã? Átomo. Não, ainda tem mais um ainda, que compreende o próprio átomo. Qual é o mais simples possível? Matéria? Exatamente, João Henrique. Matéria. Né? Nada é senão, nada Hã? é senão, assim, tudo só existe por conta da matéria. O átomo é Exato. um conjunto de matéria. Exato, tudo é matéria. É ou não é? É ou não é? É o conceito mais simples, certo? É o conceito mais simples. Então, todo físico e químico parte desse conceito simples para estudar outros fenômenos. Gravidade, no caso dos físicos, né? Ondas eletromagnéticas, etc. Né? O químico vai estudar, sei lá, a combustão, né? Entre outros fenômenos químicos. Conceito básico para ele é o conceito de matéria. Ele já tem que saber esse conceito. Né? Então, provavelmente, todo aluno de química e de física, nos primeiros períodos... Alguém já foi aluno de química ou de física aqui? Numa universidade? Nunca. Mas lá no... Vocês lembram lá no ensino médio fundamental, né? Principalmente no ensino médio, que a gente sempre... Os primeiros capítulos é sempre dedicado ao estudo da matéria? Não é isso? Vocês lembram disso? Ô, pessoal, eu sou mais velho que você, eu tô lembrado. Vocês lembram disso? Jabes está lembrado, né, Jabes? Eu me lembro, né? Então, aí depois, né, com o desenrolar, né, o desenvolvimento da pesquisa teórica, da pesquisa empírica, esses profissionais vão chegando a outros conceitos, a partir desse conceito mais simples. Por exemplo, parte de matéria, depois chega o conceito de átomo.
Não é isso? Parte da matéria chega no conceito de átomo. Do conceito de átomo chega o conceito de molécula. Não é isso? Do conceito de molécula chega o conceito de substância. E assim sucessivamente. É o caso, por exemplo, da química. Tem a matéria, aí você tem um átomo, né? Depois você tem um átomo. Aí você junta 2 átomos de hidrogênio com de oxigênio, você chega ao conceito de molécula, que é uma molécula de água, H2O. Não é isso? Aí dessa molécula você chega à substância, que é a água. E assim sucessivamente. Correto? Então, toda a ciência, né, seja ela qual for, ela sempre tem que partir de conceitos mais simples. Certo? No caso da economia, pessoal, é a mesma coisa. O economista, né, o teórico da economia, para que ele possa investigar cientificamente o objeto, né, ele tem que fazer esse processo de seleção dasquelas categorias, conceitos e variáveis que são consideradas fundamentais. Certo? São consideradas fundamentais na análise. Ok? Então, por exemplo, a gente vai mostrar isso, né, lá no Capital. Aí, por exemplo, para estudar o capitalismo, né, o Marx vai partir do estudo da mercadoria. Certo? Então, o conceito mais simples que ele parte na análise dele é o conceito de mercadoria. Depois ele vai extrair outros conceitos a partir do estudo da mercadoria. E aí ele vai, né, com o decorrer da análise, chegando a conceitos cada vez mais complexos. Parte de conceitos mais simples até chegar a conceitos mais complexos. Como, por exemplo, o conceito de capital. Certo? O conceito de mercado mundial. Certo? Entre outros conceitos que todo economista utiliza. Ok? Então vejam que eu estou mostrando que esse método aqui, né, que o Marx, enfim, estudou, etc., e que se tornou o fundamento de sua análise teórica, né, ele chegou a essa conclusão a partir do estudo, né, de como as diferentes ciências, né, se desenvolvem ao longo do tempo. Né? Seja a química, a física e mesmo as ciências sociais. Inclusive, ele era um estudioso da química, por exemplo. Né? Ele é um grande estudioso da química. Então, todas as ciências, elas sempre partem de conceitos mais simples até chegar a conceitos mais complexos. Vocês vejam que eu parti do conceito de átomo e cheguei ao conceito de substância. Né? Só não vou derivar mais conceitos aqui porque eu não sou químico. Então, é bom chamar um químico aí, um professor, etc., né, que ele vai poder falar com muito mais propriedade do que eu. Eu vou tratar mais da economia. Né? Mas, e também vocês podem chamar um físico também, que ele vai partir do conceito mais simples, né, né, o conceito de matéria, ele vai, com o decorrer, né, da análise, do estudo, etc., ele vai chegando a conceitos cada vez mais complexos. Tá? Enfim. Então, esse é um modo de proceder normal de toda e qualquer ciência. Né? É assim que as diferentes ciências se desenvolvem ao longo do tempo. Né? Se desenvolvem ao longo do tempo. Pois bem, então o que é que o Marx vai fazer? O ponto de partida da análise dele. Primeiro ele vai chegar à conclusão que tem que se partir, tem que se utilizar o recurso da abstração. Mas só que você não pode partir de conceitos muito genéricos, como o conceito de população, por exemplo. Né? Ou seja, você tem que partir de conceitos que sejam mais simples
e, ao mesmo tempo, mais rigorosos e mais precisos. Tá? Como eu tentei ilustrar aqui no exemplo da física e da química. Né? Por isso que todo o primeiro capítulo de um livro de química, de física, é dedicado a explicar o conceito de matéria. Certo? Pode aí pegar o livro aí de química do ensino médio, você vai ver. Né? Ou de física, até de biologia mesmo. Né? Até de biologia também. Que é um conceito também fundamental para a biologia. Né? Conceito de matéria. Depois, só que no caso da biologia, eles vão desdobrar outros conceitos que tem mais a ver com a questão da vida, né? Células, né? Tecidos, né? Entre outras coisas. Né? Órgãos, no caso da medicina e por aí vai. Pois bem, o Marx também, né, argumenta que tem que se partir desses conceitos, né? Mais simples, mais precisos e mais rigorosos. Não pode ser qualquer conceito, não pode ser um conceito genérico, como é o caso da população, para o estudo da economia. Pois bem, esse conceito mais simples, que vai servir como ponto de partida, né? Vai servir como ponto de partida da análise teórica, vai propiciar ao pesquisador, ao teórico da economia, né? Explicar, né, como é que os diferentes elementos dessa realidade objetiva estão articulados, interligados entre si, mostrando, né, as relações de interdependência entre esses mesmos elementos. Ok? Mostrando essas relações de interdependência entre esses mesmos elementos. Pois bem, então, à medida que a análise vai se desenvolvendo, o teórico ele vai conseguir mostrar como diferentes aspectos da realidade estão interligados. Isso de forma gradativa. Tá? Isso de forma gradativa. Mas como é que ele vai conseguir mostrar essa interdependência entre esses diferentes aspectos da realidade? É porque, à medida em que a análise fosse sucedendo, né, fosse desenvolvendo ao longo do tempo, aqueles elementos que eram considerados elementos secundários vão ser incorporados de forma gradativa à análise. Né? Então, na abstração, você ignora inicialmente os elementos secundários, né? E parte dos elementos mais simples e fundamentais. E à medida que a análise vai se sucedendo, né, vai se desenrolando ao longo do tempo, esses elementos que foram inicialmente abstraídos, eles vão sendo incorporados gradativamente à análise teórica, de tal forma que essa incorporação gradativa desses elementos no decorrer da análise vai permitir ao pesquisador, ao teórico da economia, mostrar as relações de interdependência entre esses diferentes aspectos da realidade. Né? Ao fazer isso, o que é que o teórico está fazendo? Ele está fazendo um processo de síntese, certo? Mostrando como esses aspectos estão interrelacionados. Então, ele vai desenvolver, né, a análise, incorporando gradativamente esses elementos, dando origem à síntese. E aí ele vai chegar ao ponto final do processo de
elaboração do conhecimento científico, que é o quê? Que é o concreto pensado. O que é o concreto pensado? Esse concreto pensado é diferente daquele concreto real, onde toda a realidade aparece de forma caótica e desordenada, né? Esse concreto pensado é a própria realidade objetiva, mas agora é uma realidade que não se apresenta mais de forma caótica e desordenada. Por que não? Porque o pensamento abstrato, né, procurou, mediante análise teórica, né, fazer o processo de síntese, ou seja, mostrar as relações de interdependência entre esses diferentes elementos constitutivos da realidade objetiva. Né? Então, esse é o ponto de chegada, o ponto final do processo de produção do conhecimento científico. Então, você parte do abstrato, melhor dizendo, o concreto real é o ponto de partida efetivo, né? Porque a gente sempre vai estudar um fenômeno concreto, um fenômeno objetivo, certo? Fenômeno objetivo. Então, esse é o ponto de partida efetivo. Só que você não pode partir da própria realidade objetiva, já que esse concreto real se apresenta de forma caótica e desordenada. Então, você tem que recorrer à abstração, ao pensamento abstrato. Né? Ao fazer a abstração, você, né, considera só aqueles conceitos, aquelas variáveis, aquelas categorias que são consideradas mais relevantes, mais fundamentais na análise. Né, que são mais precisos, mais rigorosos. Com o decorrer da análise teórica, né, aqueles aspectos da realidade que no primeiro momento eram considerados secundários vão ser incorporados gradativamente à análise. Certo? Gradativamente à análise. Ao fazer isso, o teórico agora está o quê? Elaborando um processo de síntese, né, no qual ele está mostrando as relações de interdependência entre os diferentes elementos constitutivos da realidade. Tá? Ao fazer essa síntese, né, que é uma síntese de múltiplas determinações, né, é uma síntese de diferentes elementos que, num primeiro momento, se apresentavam de forma desordenada, de forma caótica, né? Então, ao fazer essa síntese de múltiplas determinações, né, de múltiplos aspectos, que agora se apresentam ao pensamento de forma ordenada, né, em função da análise teórica, né, da análise científica que foi feita, no processo de análise que foi feito do objeto, aí nós chegamos ao concreto pensado. Esse concreto pensado é o produto do conhecimento. Né? Ele é o resultado final da análise científica. Tá? Então, por exemplo, quando Newton elaborou a lei da gravidade, né, ou quando o Einstein, né, chegou à teoria da relatividade, tanto a teoria da relatividade quanto a lei da gravidade é o concreto pensado. É o produto final. Né? É o ponto de partida, é o ponto de chegada do processo do conhecimento, do processo de produção do conhecimento científico. Né? Então, essas leis, essas teorias, elas buscam não apenas explicar, né, os diferentes fenômenos da realidade objetiva, mas também mostrar como esses diferentes aspectos da realidade estão interligados. Ah, professor, dá um exemplo objetivo aí para não ficar muito abstrato, muito genérico. É o caso da água. Nós partimos do átomo,
né? Físico lá, melhor dizendo, parte da matéria, achei o conceito de átomo. Aí o químico vai perceber, né, através tanto da análise teórica quanto da pesquisa empírica, ele vai perceber que os diferentes átomos estão interligados, de alguma forma. Aí ele vai perceber que dois átomos de hidrogênio, por exemplo, se ligam com um átomo de oxigênio. Certo? E depois, né, quando eles se ligam dessa forma, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, forma-se algo novo, que é uma molécula. Aí ele pega lá um microscópio, né? Aí vê, aí olha uma água, aí olha a água, né? Aí vê que tem várias, olhando a água, tem várias moléculas, H2O. Então ele chega à conclusão que da molécula dá-se origem à substância água. Tá? Então a água, aqui nesse exemplo bem básico aqui que eu estou dando, é o concreto pensado, né? E os diferentes aspectos dessa realidade específica foram devidamente interligados. Primeiro, mostrou-se que existem átomos, tem a matéria, né? Então, é tudo que existe, né, no espaço, como diz aí o Jobs, né? Aí, o químico chega, né, pela pesquisa empírica, né, enfim, através de um método, né, de pesquisa, ele chega à conclusão que existem átomos. Depois, com o desenvolvimento posterior da física, da química, desculpem, ele chega à conclusão que os diferentes átomos estão interligados entre si. E ele percebe uma ligação específica que é de dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Então ele chega a um conceito novo, que é de molécula. Né? Que na molécula você tem dois átomos diferentes se interligando. Né? Se ligando de uma determinada forma. Sempre dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Nunca três átomos de hidrogênio com um de oxigênio, por exemplo. Então ele observa isso através do microscópio, por exemplo. Né? E depois ele percebe que a reunião dessas moléculas, H2O, dá origem a uma substância que é a água. Né? E isso ele vê pela pesquisa empírica. Aí ele chega a um novo conceito, que é o conceito de substância. Né? E aí, com o decorrer da análise, né? Por exemplo, ele vai estudar a água. Né? Ele vai estudar a água. E aí ele vai perceber, por exemplo, que a água tem três estados: gasoso, líquido e o sólido. São os estados da água, né? Gasoso, líquido e sólido. Então, ele vai reconstituindo a realidade, mostrando como esses diferentes elementos estão interligados, à medida em que a sua análise vai, né, se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas vejam que ele partiu do conceito mais simples, para chegar ao conceito, por exemplo, aos estados da água: sólido, líquido e gasoso. Né? Mas ele partiu lá do conceito de matéria, depois átomo, né? Depois molécula, depois substância e por aí vai. Certo? O economista é a mesma coisa, pessoal. Nós vamos partir do conceito mais simples, que é o conceito de mercadoria. E depois eu vou explicar por que esse é o conceito mais simples. Principalmente quando começar com a análise do capital propriamente dita. Aí desse conceito a gente vai derivar o conceito de valor de uso, valor utilidade, né? Valor de uso e valor, melhor dizendo, desculpem. Que valor de uso tem a ver com a utilidade, né? Vocês lembram lá de história do pensamento econômico. Desse conceito, a gente vai chegar ao conceito de valor. Do conceito de valor, a gente vai chegar ao conceito... dois outros conceitos, trabalho abstrato e trabalho concreto. Né? Com o decorrer da análise, vocês vão ver que dessa análise do valor de uso e do valor, mas do valor propriamente dito, né, particularmente falando,
Nós vamos chegar ao conceito de dinheiro, né? Dinheiro. E do dinheiro nós vamos chegar ao conceito do capital. E do conceito de capital nós vamos chegar ao conceito de mercado mundial, por exemplo, que é o nível de abrangência mais elevado possível para quem estuda o capitalismo, né? Para quem estuda, por exemplo, a física, qual é o nível mais elevado de abstração? Alguém pode me responder? Para um físico? Alguém poderia me responder? O espaço? O universo, correto? Claro. Não é isso? Não é o universo? Quando a gente fala universo, né? É o mais, né? No caso, para quem estuda economia, como não existe sistema econômico, como não existe economia capitalista em Marte, né? Nem Saturno, nem Netuno, né? Nem Plutão, então o nível mais elevado de abrangência, né? Para quem estuda economia é o mercado mundial, certo? É o mercado mundial. E o mais simples, qual é, professor? Estudar mercadoria. Estudar mercadoria, certo? Então, é esse que é o método que o Marx vai, né? Que na visão dele é um método que corresponde ao desenvolvimento efetivo da própria ciência, né? Ao longo da história, das diferentes ciências, da química, da física, né? Da biologia, tá? Da medicina, das ciências sociais, história, geografia, né? Da própria economia, né? Esse é, digamos assim, esse esquema aqui, né, que eu expliquei para vocês, né, que parte lá do abstrato, né, do abstrato até o concreto pensado, corresponde ao movimento efetivo das diferentes ciências ao longo da história. Todas as ciências sempre partem assim. Primeiro parte do processo da abstração, né, tentando chegar a conceitos e categorias cada vez mais simples, e posteriormente, à medida que o tempo vai passando, que vão surgindo novos métodos de pesquisa, novos instrumentos, né, de trabalho para o cientista, como, por exemplo, o microscópio, né, para o caso da química e da física, né, aí o pensamento abstrato, né, mediante o processo de análise, vai chegando a categorias cada vez mais complexas. Parte das simples vai chegando a categorias cada vez mais complexas, né? E ao fazer isso, né, ao fazer esse processo de síntese, de análise, o cientista consegue, né, fazer uma síntese dos diferentes aspectos da realidade, mostrar como esses diferentes aspectos estão interligados, interrelacionados, de tal forma que a realidade objetiva está de forma caótica e desordenada. Vai se apresentar como uma síntese, mas uma síntese de múltiplas determinações. Que toda a realidade, seja ela social, né, seja a realidade dos fenômenos sociais ou a realidade dos fenômenos naturais, ela é composta por diferentes elementos, por diferentes aspectos. Toda a realidade é complexa. Por isso que é difícil fazer ciência, porque né, toda a realidade é complexa. Certo? Toda a realidade é complexa. Mas, né, a partir do momento, né, que os cientistas vão desenvolvendo análise, né, dos diferentes fenômenos, sejam eles sociais ou naturais, né, ele vai elaborando um processo de síntese. Só que é uma síntese de múltiplas determinações, já que a realidade é composta de múltiplos aspectos, múltiplas variáveis, né, múltiplos componentes. E essa síntese é o que a gente chama de
concreto pensado, que é o ponto final do processo de elaboração do conhecimento científico. Então, o que o Marx vai fazer é exatamente isso. Ele vai partir, né? Lá no Capital, ele vai, segundo a análise dele, partir da categoria que ele considera mais simples possível, por isso que no caso é a mercadoria, né? Depois eu vou explicar por que ele chegou a essa conclusão que é a mercadoria, né? Nós vamos explicar isso quando chegar na análise do Capital. E com o processo de análise, né, na qual vai se incorporando gradativamente, né? Vai se incorporando gradativamente aqueles aspectos que no primeiro momento foram abstraídos, porque eram considerados aspectos secundários, né? Aí vai se fazendo aquele processo aquele caminho de volta, né? No qual vai se mostrando as múltiplas ligações entre os diferentes aspectos da realidade, para chegar até o concreto pensado. Esse método é denominado, né, por muitos autores, né, muitos teóricos, por exemplo, por Suíza, que eu vou mandar para vocês, né, eu vou também, viu, acho que é o João, né, João Henrique, se eu não me engano. Eu vou apontar qual é a página que vocês têm que ler, né? Esse método é chamado, né, por muitos teóricos, em particular os teóricos marxistas, que estudam a teoria econômica de Marx, como método das aproximações sucessivas. Porque é realmente uma aproximação sucessiva que vai sendo feita, né, no decorrer da análise. Porque você parte dos aspectos mais simples, né, mais fundamentais, né, no estudo do fenômeno, e à medida em que a análise vai se desenvolvendo, aqueles aspectos que no primeiro momento foram considerados secundários vão sendo incorporados gradativamente à análise. Sendo incorporados gradativamente à análise. Então, você vai fazendo o quê? Uma aproximação sucessiva. Então, a análise ela tende a começar com um alto nível de abstração, certo? E à medida em que ela vai se sucedendo, né, vai se desenvolvendo, o nível de abstração tende a diminuir. É por isso, né, que os economistas eles não começam a estudar os preços, por exemplo. Eles começam a estudar primeiro a forma-valor, para depois chegar ao estudo do preço. Né? Porque a forma-valor é uma categoria fundamental, comparada à forma-preço. A forma-preço é uma categoria derivada. Por isso que Smith, Ricardo, o próprio Marx, né, os teóricos neoclássicos, eles partem do estudo da teoria do valor, e não da teoria dos preços. Entendeu? E aí, com o decorrer da análise, né, com o desenvolver da análise, esses aspectos secundários vão sendo incorporados gradativamente, inclusive o estudo dos preços, de como se formam os preços nos mercados. Então, isso vai estar presente na análise de Marx, por exemplo. Né? Ele vai começar estudando a teoria do valor, como Smith e Ricardo fizeram, e só lá no livro 3, que não vai ser o objeto aqui dessa disciplina, que ele vai falar de como é que se dá o processo de formação dos preços. Né? Apesar que no livro primeiro ele já depois que ele, né, depois que ele fala, depois que ele explica a teoria do valor, etc., né, a teoria do valor do trabalho, né, que você já sabe muito bem, tem uma parte que é dedicada ao estudo da forma-preço. Mas antes ele partiu do estudo para estudar a forma fundamental, que é a forma-valor. Só posteriormente que ele vai incorporar a análise do estudo dos preços. Né? E como se dá o processo de formação dos preços das mercadorias, dos bens e serviços, isso só vai ser feito lá no livro terceiro. Né? Porque aí você já tem um nível de abstração menor. Né? Então, a análise dele é essa. Né? Ele começa com alto nível de abstração, que não significa fugir da realidade, pelo contrário, significa o quê?
selecionar os aspectos que são decisivos, que são os fundamentais, né, e que servem como ponto de partida da análise. E aí, com o decorrer da análise, aqueles aspectos secundários vão sendo incorporados gradativamente, né, para viabilizar o quê? A síntese desses múltiplos aspectos, né, múltiplos componentes, né, da realidade objetiva, para chegar ao concreto pensado, para chegar a uma explicação científica do fenômeno que está sendo observado, que está sendo analisado. Né? Então, o Capital, ele tem uma dificuldade inicial na leitura exatamente por isso, né? Porque ele começa com um alto nível de abstração. Então, ele não vai começar falando do dinheiro, não vai começar falando do preço, da concorrência entre as empresas nos diferentes mercados. Isso só vai ser feito posteriormente. Ele vai começar falando da mercadoria, do valor de uso, do valor, né? Para depois falar do dinheiro, para depois chegar ao conceito de capital, né? Para só posteriormente falar desses outros fenômenos que a gente tem mais, digamos assim, intimidade. Né? Então, a análise começa com alto nível de abstração, que não é fugir da realidade, é considerar apenas os aspectos fundamentais, decisivos. E só com, né, o decorrer da análise que o nível de abstração vai diminuindo à medida que esses outros elementos, os elementos que foram considerados inicialmente como secundários, vão sendo incorporados gradativamente em análise. É por isso que o Paul Suisse, por exemplo, chama de método das aproximações sucessivas. Né? Então, isso vai estar muito presente na análise de Marx. Né? É por isso que o Capital, principalmente seus primeiros 6, 7 capítulos, ele lida com um grau de dificuldade maior porque é uma análise feita com alto nível de abstração. Né? Só posteriormente que a dificuldade vai diminuindo porque ele vai incorporando, né, os elementos secundários e que a gente conhece muito bem pela nossa própria experiência, né, diária, né? Preços, concorrência entre as empresas, esse tipo de coisa. Mas esses aspectos foram abstraídos no primeiro momento. Depois que ele vai começar a falar de valor, valor de uso, valor, como se determina o valor, trabalho abstrato, trabalho concreto, esse tipo de coisa. Para depois falar do dinheiro, das formas, das funções do dinheiro, para depois chegar no conceito de capital, né? Para depois chegar ao estudo processo de trabalho, processo de valorização, depois capital constante, capital variável, depois a teoria da mais-valia, depois uma valia absoluta, mais-valia relativa, né? É a partir desse momento que a análise ela deixa de ter um alto nível de abstração, né? E se torna mais, digamos assim, mais palatável, né? Mais fácil de ser assimilável, né? Porque o nível de abstração diminui. Então, esse é, em síntese, né, o método de Marx, né, que é considerado pelo Paul Suisse e outros marxistas como método das aproximações sucessivas. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, vou abrir um espaço aqui para que vocês tirem essas dúvidas, tá bom? Mas o que eu tinha para dizer sobre o método é exatamente isso. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição aí. Alguém quer levantar a mão aí e falar alguma coisa? Tranquilo, não, professor. Todo mundo entendeu? A minha explicação foi confusa, vocês não entenderam nada? Como é que é? Dá um feedback aí, só para eu saber. Ok, professor. Até porque assim, eu tinha dado uma introdução no semestre passado aí, ficou mais tranquilo. Aí eu falei um pouco, né? Então, pessoal, eu vou passar o material para vocês estudarem, eu vou dizer quais são as páginas, né? O livro do Suisse. Na verdade, não é um livro inteiro, é só uma seção de um capítulo. Ele vai falar do método da abstração. O que é abstrair do ponto de vista de Marx, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês.
E tem a própria Paracrítica da Economia Política, que também é só a seção de um capítulo. Ele fala que o nome da seção, se não me engano, é o Método da Economia Política. Que é exatamente isso, né? Que ele vai falar do concreto real, do concreto pensado, né? Do processo de abstração, né? Do abstrato, né? E aí que ele vai argumentar que o ponto de partida efetivo do pensamento é o concreto real, mas que a gente tem que partir da abstração, né? E com a abstração e através do processo de síntese, a gente chega no processo, no concreto pensado, né? Que é o ponto final do processo de conhecimento, de elaboração do conhecimento científico, ou de produção do conhecimento científico, né? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar aí posteriormente, tá bom? Mas a discussão sobre o método que eu tinha para falar, né, para desenvolver é exatamente essa. E, enfim, depois eu vou mandar, né, para as duas turmas essa discussão sobre o método. Qualquer dúvida, podem trazer aí nas próximas aulas. E já agora, à noite, né, dessa sexta-feira, eu já vou começar com o estudo da mercadoria, estudo capital propriamente dito. E aí vai ser uma aula síncrona para a turma 2, e para a turma 1 eu já vou mandar, né, essa aula também, né, que vai ser uma aula assíncrona, e aí para a semana a gente vai dar continuidade ao estudo capital. Mas o que eu tinha para falar sobre o método, eu já terminei. Tem outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês. Muitos professores, enfim, falam também sobre a questão da dialética, o pensamento dialético, de Hegel, etc. Certo? Eu vou fazer uma coisa diferente, até porque, enfim, eu acho que é muito mais... acho que é melhor para os alunos, né? Anteriormente, normalmente, eu dava uma aula sobre a dialética, né? A dialética marxista, falar das leis da dialética, segundo Engels, etc. E normalmente isso era feito antes do estudo capital propriamente dito. Agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou explicar a dialética à medida em que eu for, né, ensinando os capítulos, ensinando o capital. Certo? Eu quero mostrar na prática o pensamento dialético, né, de como Marx utiliza, né, o pensamento dialético no decorrer de sua análise. Certo? Então, isso vai ficar mais claro no decorrer do curso, né? Mas toda vez que eu estiver ensinando, né, os capítulos, etc., do Capital, eu vou estar sempre me reportando às leis da dialética, etc. E também eu vou estar sempre chamando a atenção de vocês para a questão do método, né? Como ele trabalha a questão do método na investigação que ele desenvolveu. Ok? Então é isso, pessoal. Desejo aí para a turma um bom final de semana e bom descanso a todos. Qualquer dúvida, tragam aí nas próximas aulas, né? Vamos disponibilizar o material e nos vemos na próxima semana. A programação da próxima semana, qual dia vai ser aula síncrona para as duas turmas e assíncrona, eu vou passar na segunda-feira. Ok? Boa tarde. Valeu, professor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Vou interromper aqui a gravação.